Estão comigo? Todos com a sua Bíblia aberta? Hoje assim a Bíblia em Atos 2, versículo 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. O tema da palavra que Deus colocou no meu coração é: como ser cheio do Espírito Santo. Amém. Eu posso ser cheio do Espírito Santo no dia de hoje? Aleluia! Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. A terceira pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? E eu queria definir aqui em poucas palavras, irmãos, mas que nós possamos ter entendimento sobre isso. Eu quero lembrar algumas coisas que outras vezes eu já falei aqui, mas eu queria que você atentasse para esse detalhe, por favor, na introdução dessa palavra, que é muito importante que você entenda. A primeira coisa que eu vou deixar aqui para você entender, e que você já sabe, mas estou lembrando a você: o sucesso de uma igreja, um sucesso de um pastor, um sucesso de um crente, um sucesso de uma vida cristã, dá-se se ele for cheio do Espírito Santo. Aleluia. Não é o intelecto, embora que é importante em algum momento humano. Não é a capacidade do seu cabedal, não são os seus anéis no dedo, não é a sua experiência de vida ou capacidade que você tem sobre qualquer assunto desta vida que faz a gente ter sucesso na nossa vida espiritual. O sucesso está em sermos cheios do Espírito Santo. E isso, meus amados irmãos, nós podemos ver no passado, quando estes irmãos que receberam o poder de Deus foram homens idosos, homens que não eram com expressão na sociedade onde vivia, eram homens pescadores simples na sua humanidade. E a propósito, Jesus escolheu 12 discípulos que não eram os melhores no sentido humano, não eram os melhores no sentido intelectual, não eram os melhores, irmãos, no sentido da capacidade de formar uma igreja que deveria ser inaugurada. Jesus chamou pescadores, semi-analfabetos, homens grossos na sua maioria, homens dotados com a experiência de um trabalho pesado, como de um pescador. Mas Jesus chamou estes homens, ensinou estes homens, discipulou estes homens, e agora disse a estes homens: não se ausente da cidade de Jerusalém, aleluia, até que do alto receba a promessa que o meu Pai vos enviou. E depois, se vocês forem receber esta promessa, por favor, comece a fazer a minha obra, porque eu vou aprovar, e o meu Espírito estará com você no nome do Senhor Jesus. Seja Deus. Na nossa introdução ainda, escute-me por favor. Depois da salvação, não tem bênção maior, mais gloriosa, mais sublime do que ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Depois da salvação da minha alma, a segunda maior bênção em vida é exatamente isso que eu vou repetir para você: é ser tomado, encharcado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ser chacoalhado pelo poder do Espírito Santo. Para você, só para você entender isso aqui. Certamente a maioria dos irmãos já tiveram essa experiência em algum momento da sua vida, em diversas áreas e circunstâncias da sua vida. Você já sentiu, já teve o privilégio excelso de sentir a presença de Deus na sua alma, quando o Espírito vem e invade o seu coração? Você já sentiu aquela alegria que às vezes dá vontade de chorar, outras vezes de pular, outras vezes dá vontade de voar? Você já sentiu aquela gloriosa presença que enche a alma, e a alma é enchida pelo nosso Espírito, e daqui a pouco invade todo o nosso corpo? Aleluia. Isso é uma experiência que ninguém na terra pode dar, a não ser a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Meu Jesus, tu é bom demais. Meus amados,
Em 24 e 49 de Lucas, Jesus disse de novo, eu vou repetir esta palavra para você, para que você possa atentar. Eis que vos envio sobre igual a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais cheios, ou seja, revestido do poder. Aleluia. Mas, irmãos, a primeira pergunta que eu perguntei aqui é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Mas antes de responder o que é ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos responder o que é batismo com o Espírito Santo. Ah, pastor, a igreja pentecostal é aquela igreja que faz o maior barulho possível. Nós temos conceitos hoje na atualidade de igrejas que dizem ser pentecostais e que não tem nada do movimento e da manifestação do Espírito Santo. Estou ensinando você isso aqui. Barulho não traz poder, mas o poder traz e gera barulho. Eu quero lembrar a você que uma lata vazia, ela faz mais barulho do que uma lata cheia. Aleluia. E o barulho da lata vazia é estridente. Ela chega na verdade, enganar. O barulho de uma lata cheia, ela tem conteúdo. Você percebe que tem alguma coisa dentro dela. O que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o crente natural para fazer a obra de Deus de uma forma sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo é a autoridade de Deus na sua vida para exercer um trabalho ou a obra de Deus nesta terra. E foi por isso que Jesus me batizou. Glória a Deus. Você está entendendo isso, irmão? Porque muitas vezes, pastor, aí eu já andei em alguns lugares dizendo, aí nossa igreja é pentecostal, porque tem zabumba, porque tem pandeiro, porque o povo grita estridentemente. Irmãos, eu não sou contra o barulho, eu já disse aqui no início. Glória a Deus. Pelo contrário, nós damos liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem liberdade de nos encher aqui, mas escute, nem sempre alguém que está fazendo estes barulhos todos são cheios do Espírito Santo. É só barulho. É só o movimento. E muitas pessoas estão enganadas por aí. E nesta atualidade, muitas igrejas neopentecostais estão, na verdade, sendo iludibriadas por Satanás, porque não entendeu, não compreendeu o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Pastor, ser cheio do Espírito Santo, eu falei isso aqui outras vezes e me permita falar de novo, antes de entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Ser cheio do Espírito Santo é gritar em alta voz, é pular, é gritar, é fazer estardalhaço. É isso ser cheio do Espírito Santo? Nem sempre, irmão. Uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo, que foi um dia, escute-me por favor, e hoje não é cheio do Espírito Santo. E ela não precisa ser batizada de novo, porque o batismo é só uma vez. Para ser renovado. Aleluia. Glória a Deus. Não se enganem. Não se iludam. Não coma gato por leve. E como ministro de Deus, cabe a mim de ministrar a palavra que vos ensina o caminho da verdade. Aleluia. Você é cheio do Espírito Santo, pai. Ser cheio do Espírito Santo é quando eu sinto um arrepio que vem da ponta do dedo midinho até o meu couro cabeludo. Eu sinto uma alegria e começo a tremer. E eu estou dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Amém. Escute, irmãos, eu quero que você deixe bem claro aqui nas minhas colocações das palavras para que não haja equívoco ou engano. Eu não estou dizendo que essas manifestações não sejam acompanhadas do enchimento do Espírito. Por favor, me entenda. Eu estou dizendo que nem sempre isso caracteriza ou é a prova de sermos cheios do Espírito Santo. Aleluia! Quer ser cheio do Espírito Santo? Deixa eu responder rapidamente em 3 afirmações aqui, rapidamente, para entrar na mensagem que Deus colocou no meu coração. Primeiro, a palavra ser cheio do Espírito Santo significa, em primeiro lugar, do crente ter uma qualidade dentro dele, irmãos, um padrão de espiritualidade que reflete, consequentemente, o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo começa por dentro e não por fora. E esse enchimento por dentro produz uma vida de fruto do Espírito que dá testemunho que você é servo. Aleluia!
Porque tem pessoas, irmãos, que falam mal de todo mundo, dá calor em todo mundo, está falando línguas estranhas, eu estou cheio de Espírito Santo. Você pode estar cheio de outro Espírito. Do Espírito Santo é uma pessoa que tem uma vida no altar e tem temor de Deus, e que ama a Deus e que serve a Deus no nome do Senhor Jesus. Um detalhe que eu quero deixar aqui, e espero que eu não magoe ninguém. Espero que ninguém me entenda mal. Irmãos, os carismáticos estão dizendo que estão cheios do Espírito Santo. E eu quero entrar nesse tema aqui porque eu, com muita humildade, eu quero dizer que eu sei tocar um pouquinho nesse assunto porque eu fui católico. Escute, uma pessoa que diz que é cheia do Espírito Santo, que está falando a língua, e está adorando mais Maria, adorando mais as imagens, e sendo mais católico, sendo mais para o terço, fazendo mais novena, está contradizendo o que a palavra de Deus diz. Jesus disse: e quando o Espírito de verdade vier, o Consolador, vai habitar em vocês. Aí ele diz um detalhe aqui: este me glorificará. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo não glorifica homem. Quem tem o Espírito Santo não glorifica a imagem. Quem tem o Espírito Santo glorifica a Jesus. Porque eu estou vendo alguns crentes aqui, porque não conhecem um pouco de Bíblia, está dizendo: ai meu Deus, ele é capaz de dizer: Nossa Senhora, né? Sério, pastor, olha, está falando língua, que língua? Pense nisso, por favor. Pastor, peraí, pastor, o senhor está na Santa Ceia, e eu estou ensinando para você, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, não comamos gato com lágrimas. Pessoas que estão fazendo uma vida, irmãos, você acredita mesmo que uma pessoa cheia do Espírito Santo e a sua vida é torta, faz tudo errado e é pior do que o pecador, e ainda vem para a igreja, tem a cara de pau de falar línguas estranhas e não dá testemunho da vida cristã, não tem uma vida transformada? Você acredita mesmo que esse camarada é cheio do Espírito Santo? Por favor, irmão. O que é cheio do Espírito Santo, em segundo lugar, fala de uma operação, escute isso aqui, contínua e constante do Espírito Santo na vida do crente, renovando a cada instante. Daí o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 5:18: enchei-vos do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu não estou falando do batismo com o Espírito Santo, não me confunda. Batismo com o Espírito Santo, quem batiza é Jesus. E o texto que nós lemos aqui no versículo exatamente 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula. Aí ele diz: e começaram a falar, olha só o que o texto diz, em outras línguas. Algo que me chama a atenção e que eu gosto da expressão aqui: conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eu entendo uma coisa aqui. Eu quero ressaltar isso aqui. Primeiro, sabe o que eu entendo aqui? É que as línguas estranhas ou as línguas dos anjos não é fruto do meu entendimento, não é fruto da minha emoção, não é fruto do que eu decorei alguma coisa, mas é fruto da pessoa do Espírito Santo. Portanto, é sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Pois que muitas vezes alguém se engana: você foi batizado com o Espírito Santo, irmão? Fui. Fala a língua que eu veio. Não depende. Se você falar, é uma forma só sua, mas eu creio, e o que a Bíblia diz, que em momento especial, ou no momento que você está ouvindo a palavra, ou um louvor, vem a presença do Espírito Santo e leva eu ou você em magnificar a Deus em línguas estranhas, tudo isso, sobrenaturalmente. Você diz amém? Entendeu isso aqui? Amém. O que é ser cheio do Espírito Santo? Em terceiro lugar, e eu vou começar na mensagem. Não vou demorar muito, mas escute-me, por favor, preste atenção nisso. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, fala de uma unção especial que o crente pode receber em um dado momento, também especial, para a realização de algo extraordinário, tal como milagre ou autoridade para repreender as forças malignas de Satanás que estiver agindo sobre alguém, sobre uma cidade, sobre um povo. Você entendeu isso aqui? Amém. Irmãos, escuta só. Cheio do Espírito Santo é exatamente também isso aqui. Fala de uma unção que Deus nos dá sobrenaturalmente, num momento especial ou num momento específico que Ele quer que nós realizamos uma obra. Vou lhe mostrar para você entender bem isso aqui. Escuta, tem momento na minha vida, eu não sei da sua, que eu estou mais vazio do que uma lata vazia. E eu não sinto nada, irmãos. Ou só eu como isso acontece comigo. Aleluia. Tem hora na minha vida, irmãos, que parece que eu nunca senti a presença do Espírito Santo. Motivos, eu não sei. Talvez o Espírito Santo queira me lembrar que eu sou humano. Aleluia. Talvez o Espírito Santo queira me lembrar que eu dependo dele.
Talvez o Espírito Santo queira me lembrar que a força e o poder não está em mim, mas vem dele. Irmãos, às vezes eu me sinto como nada. E aí nesse momento do nada vai atrás de tudo, e o nada se torna tudo, porque o tudo que é o nosso Deus enche-nos e nos capacita a fazer a sua obra. Escute, irmãos, Deus quer lhe encher com o Espírito Santo. Deus quer tomar você com o Espírito Santo. Ele quer fazer você um crente cheio do Espírito Santo. Agora, vou dizer uma coisa para você. Olha para mim, por favor. Ele não quer que você seja cheio do Espírito Santo somente nas quatro paredes. Aleluia. Ele não quer que esse Espírito Santo só se manifeste no dia que você está bem emocionalmente. A presença do Espírito Santo, ela está acima da circunstância, acima, irmãos, de qualquer situação minha e sua. Eu posso, no momento que eu estou sendo apedrejado, no momento que eu estou sendo criticado, no momento que eu estou sendo perseguido, no momento que todo mundo está contra mim, eu posso ser cheio do Espírito Santo e o céu se abre para mim. Está isso na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Sabe onde está na Bíblia? No capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Você lembra o que está escrito na Bíblia em Atos? Que Estevão, que estava cheio de autoridade, de poder do Espírito Santo, ele começou a pregar a palavra de Deus. E diz o texto sagrado, isso me encanta e é extraordinário, que quando pegaram pedra para apedrejar nele, a expressão é essa: e ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e diz o texto, e eis que viu os céus abertos. Eu sou cheio do Espírito Santo acima de qualquer circunstância, irmão. Aleluia. Estevão estava sendo apedrejado, o sangue estava descendo só dele, e ele não estava sentindo as pedras. Aleluia. Ele não estava sentindo os argoses. Ele não estava sentindo as críticas. Ele não estava sentindo a diversidade da sua vida. Mas ele estava sentindo a presença do Espírito Santo. E ele viu os céus abertos. Você entende o que eu estou falando? Cheio do Espírito Santo. Mas a outra pergunta para começar a mensagem é: como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Eu estou sendo rápido, irmãos, e sucinto por causa das horas. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Vamos ver se Deus me dê ajuda a lhe responder em alguns pontos que eu vou colocar aqui. Primeiro, para eu ser cheio do Espírito Santo, quem já é batizado, ou para eu ser batizado com o Espírito Santo, quem não é batizado, precisa entender uma coisa que eu vou colocar aqui que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro, eu preciso conhecer e entender a importância de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que isso que você está pensando. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que falar línguas, é mais do que cantar, é mais do que sentir a presença de Deus, é muito mais do que isso. Você precisa entender e compreender a realidade do que é ser cheio do Espírito Santo. E o pior de tudo isso, irmão, Jesus falou sobre essa importância de sermos batizados e cheios do Espírito Santo, e o pior, os discípulos não entenderam. Os discípulos passaram 3 anos e 6 meses aos pés do maior mestre, do maior ensinador, do maior professor que esta humanidade teve, e durante 3 anos e 6 meses, no final do seu ministério, quando ele estava indo ao céu, os discípulos não entenderam o que Jesus disse. Se você pegar o capítulo 15, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16 do Evangelho de João, a maioria desses capítulos falam da pessoa do Espírito Santo. Jesus agora dá a promessa de que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto Divino, viria substituir em pessoa a pessoa de Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo vê, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo tem a personalidade de qualquer pessoa. O Espírito Santo é Deus. Ele sonda, ele conhece, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o Espírito que discerne as coisas de Deus e conhece as profundezas de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu preciso entender e compreender o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso primeiro entender, eu preciso reconhecer a importância de sermos cheios ou batizados do Espírito Santo. Porque eu disse, eu vou ser batizado do Espírito Santo, eu falo aquela língua lá, e depois daquela língua eu fico mais frio do que dia. Eu fico pior do que a minha vida anteriormente. Você notou que tem pessoas batizadas do Espírito Santo hoje e amanhã já não tem mais a mesma fé? Desanimou, parou, desistiu.
cansou, está enfadigado? Você já viu algumas pessoas dessa forma? Você viu como eram os discípulos antes e depois de ser batizado do Espírito Santo? Depois leia na sua casa o capítulo todo, o capítulo 2 de Atos. Você viu como era Pedro? Só dando um exemplo do Pedrão. Pedro, um homem muito sanguíneo, um homem muito precipitado, um homem que negou Jesus, porque ele teve medo como homem, um homem que fracassou quase na sua fé, o diabo quase se andou com ele, um homem que não enfrentou os empregadozinhos de Herodes ou de Pôncio Pilatos lá na fogueira, uma serva, ele teve medo, negou, praguejou Jesus. Mas você viu depois do capítulo 2 de Atos, quando ele foi cheio do Espírito Santo? Aleluia. Você viu o que aconteceu com este homem chamado Pedro? E você viu agora a diferença de uma pessoa ser cheio e de uma pessoa que não é cheio? Pedro agora ele não teve a ousadia que ele nunca teve. E não foi uma pessoa, não foi uma serva, foi uma cidade inteira perguntou: esses homens estão bêbados nessa hora? Esses homens estão embriagados. Outros diziam: não, esses homens estão cheios de alguma coisa sobrenatural, porque é maravilhoso. Pedro se põe em pé com os 12 e diz assim: esses homens não estão bêbados nesta hora do dia, mas estão cheios do Espírito Santo, conforme Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28 e 29, nesse que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne de Deus. E quando ele terminou de pregar, ele falou da morte de Jesus, ele mostrou que os homens, as autoridades crucificaram Jesus. E aí há uma pergunta entre a multidão: que faremos nós, varões galileus? Aí Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. E sabe quantas pessoas aceitaram a fé? Quase 3.000 pessoas. Aleluia. Olha a mudança. Olha a diferença, irmão, do enchimento do Espírito Santo. Mas qual é a importância, irmãos? Note que eu citei para vocês o Evangelho de Lucas 24 e 49. Eu não vou repetir de novo. Mas agora no capítulo 1 do próprio Atos, se você tiver com Atos abertos, já para não folhear muito a Bíblia, você vai ver que os discípulos não entenderam, não compreenderam, e não conheceram a importância de ser cheio do Espírito Santo. E o melhor de tudo isso é que Jesus dá ênfase, ele repete isso de novo. Agora é bom lembrar para você, escute por favor, Jesus já está ressuscitado aqui, Jesus já está agora em pessoa, um corpo glorioso. Ele faz a última reunião com seus discípulos e as últimas advertências do seu ensino é essa. Capítulo 1 de Atos, ele diz assim, versículo 4: e nesta ocasião, estando comendo com eles, quer que diz na sua Bíblia? Determinou. Qual é a Bíblia que diz ordenou? A minha. Ordenou-lhes ou determinou? Então primeiro eu quero chamar sobre isso aqui. Não foi um pedido, não foi uma sugestão. Foi o quê? Diga comigo, uma determinação, uma ordem. Ele determinou, Jesus determinou. Olha para mim, por favor, antes de ler o texto, que você acompanhe comigo, porque a mensagem é para você entender isso aqui no nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim: olha, isso é uma determinação, ou seja, em outras palavras, uma ordem. Qual foi a ordem? Ele diz aqui: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Aí a segunda pergunta é: que promessa é essa? Aí Jesus responde no versículo 5. Vamos ler? Está comigo na Bíblia? Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Agora olha para mim, que a gente daqui a pouco completa o texto aqui. Eu quero pensar com você aqui. Eu quero que você tenha sede da palavra de Deus para aprender a palavra. Escuta, irmãos. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Eu quero que você. Vem comigo, determinou, ordenou. Vamos repetir de novo comigo. Jesus reuniu os discípulos quando estava comendo com ele, no último momento que ia subir ao céu, em corpo glorioso. Jesus fez o quê? Diga comigo, determinou. Ordenou. E disse que deveria ficar na cidade de Jerusalém para receber do alto a promessa. Jesus diz assim: agora Jesus diz: que promessa é essa? A promessa de ser batizado com o Espírito Santo. Aí o discípulo fica boiando. Os discípulos não entenderam, não conhecia e nem entendia a importância de ser Espírito Santo. Sabe por que eles não entenderam e não compreenderam isso aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está só vendo e só querendo as coisas desta vida. Aleluia. As coisas desta vida chamam mais atenção do que as coisas lá do céu. Já notaram isso? Já notaram que nós damos mais importância, e nós damos mais importância sem percebermos.
sem entendermos, sem compreendermos, nós valorizamos mais o momentâneo do que o eterno. Aleluia. Olha só, Jesus disse, é uma ordem. Ok, eu estou ouvindo. Aí o versículo 6, olha só o que eles perguntam a Jesus. Olha só, está comigo com a sua Bíblia aberta? E aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha para mim agora. Jesus estava dando uma promessa, qual é, irmão? Diga comigo, eterna, sobrenatural, de ser cheio e batizado com o Espírito Santo. O discípulo está querendo uma promessa, qual é? Humana, terrena, reino de Israel. Está entendendo o que eu estou falando? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Amém. Você quer ser batizado com o Espírito Santo e não é batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Amém. Você só vai ser, irmão, quando você conhecer e entender a importância de ser cheio e batizado com o Espírito Santo. E a palavra revela isso e o próprio Espírito Santo faz nos ter essa consciência. O discípulo entendi. Restaurarás tudo nesse tempo. É a mesma coisa assim, irmãos, vamos ser cheios do Espírito Santo aqui. Deus vai fazer você um grande pregador, um homem cheio de Deus. Aí você diz assim, eu vou ter quanto dólar na minha conta? Você está entendendo o que eu estou falando, não? Jesus diz, você vai ser tomado para ganhar 1 milhão de almas. Aí você pergunta, Senhor, e o Senhor vai dar um jatinho para eu voar para ter esse 1 milhão de almas? É a mesma coisa, irmão, que ele está dizendo aqui. Jesus está dizendo, vocês vão ser cheios, batizados com o Espírito Santo. Aí ele diz, ok, Senhor, mas o Senhor vai restaurar esse tempo, o rei de Israel? Aleluia. Aí Jesus dá uma atacada neles, irmãos. Jesus deu uma chave nele aqui. Olha o versículo 7. E ele lhe disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele diz assim, ponto, aí versículo 8, mas, aí Jesus continua insistindo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, você não precisa saber o que é lá, pastor. Quando é que vai chegar o brincar? Quando você for ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Quando é que a cidadania americana vai chegar? Quando você deixar Deus tomar você. Aleluia! Quando você parar de pensar nas coisas desta vida, Deus vai abrir as portas dos céus e vai fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós, irmão, lutamos e nos esforçamos e gastamos as nossas energias e nossas forças com as coisas desta vida. É verdade, aleluia! Se nós gastássemos, eu não vou dizer 90%, nem 50%, nem tão pouco 30%, se você gastasse 5% do esforço que você e eu gasta para as coisas desta vida, em buscar a presença de Deus e do Espírito Santo, você seria um outro homem e uma outra mulher nesta terra. Glória a Deus, aleluia! Vamos pagar a nossa energia, pagar a conta, vamos pagar aluguel, vamos pagar a renta, vamos comprar roupa, vamos fazer não sei o quê, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Não é isso que nós estamos fazendo, irmãos? Ou não? E é bom lembrar que não é só uma ou duas pessoas, é quase a maioria aqui nessa América. Senhor, eu não estou contra você trabalhar não, pelo amor de Deus, não fique preguiçoso em casa não. Eu não estou dizendo que você tem que largar o trabalho, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo a você que você tem que colocar prioridade na sua vida. Aleluia! E a prioridade na sua vida deve ser cheia de Glória a Deus! Aleluia! Se você entender isso, irmão, as coisas vão mudar para você. Espero que você entenda essa mensagem. Os discípulos estavam preocupados com o reino. Porque naquele tempo o Império Romano tomava conta de Israel, da nação de Israel. Ele queria que Israel fosse a nação do rei naqueles dias. E Jesus disse, não é para isso que eu chamei vocês. Você está entendendo agora mais ou menos o que é entender e dar importância, o que é ser cheio do Espírito Santo? Amém! Agora olha só o que Jesus disse no capítulo 14, versículo 17 de João. No capítulo 14 do Evangelho de João, mas vamos ler, irmãos. Já que eu estou dando uma palavra de estudo para a sua vida, para você entender, porque se você assimilar isso aqui, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai sair de novo aqui pegando brasa viva. Sabe o que acontece, irmão? Aí alguém tem crente que está lá no Brasil assim, minha igrejinha no Brasil. Qual era a sua igrejinha no Brasil? As irmãs eram canela de fogo. E você? Canela de cinza. Peraí, no Brasil,
irmão, eu era. Aí um dia um obreiro disse assim, você era tanto assim no Brasil? Quer dizer que o Deus do Brasil mudou, né? O Deus do Brasil está no Brasil, aqui mudou o Deus, agora é outro Deus. Você notou que nós temos a minha igreja no Brasil, você aqui hoje, como é que está você hoje? Aleluia. Pelo amor de Deus, irmão, acorda pelo amor de Jesus Cristo. É tempo de milagres e Deus é Deus de milagres. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus diz uma coisa aqui, que nós já lemos esse texto, mas chama a atenção de você. É algo especial. 14 e 17 do Evangelho de João. Ele diz assim, o Espírito de verdade, portanto não tem mentira, não tem engano, Aleluia. não tem falcatrua, não dá para dissimular aqui, eu sei cheio hoje, e a de Deus depois ser cheio de demônios. Não dá para eu ser aqui uma coisa e depois lá fora outra. É Espírito de verdade. Portanto, é o Espírito que opera a verdade. Não é isso que está dizendo a Bíblia? Amém. Aí olha só o que Jesus diz, essa expressão é linda. Que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Olha só o que ele diz assim. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Isso é uma Aleluia, glória a Deus. Você talvez não entendeu. Poucas pessoas entenderam. Você dá um pulo nesse banco e dá um grito de vitória, de brado. Aleluia. Sabe o que isso está dizendo, irmãos? Que uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não pode conhecer, não pode ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E sabe o que ele está dizendo aqui? Porque para você soa normal, você não entende isso aqui. Mas para um judeu ouvir isso, naquele tempo, onde o Espírito Santo operava de forma limitada para pessoas que Deus chamasse ministerialmente como rei, sacerdote e profeta, e alguns outros que Deus chamava, e o Espírito Santo vinha e saía da pessoa, operava esporadicamente, como na vida de Sansão, como na vida de algumas pessoas. O Espírito Santo não habitava na pessoa. Deus está dizendo aqui, agora, quando eu for, o Espírito Santo vai vir. E quando esse Espírito vir, que é na verdade, ele vai habitar em você. Ou seja, em outras palavras, eu não vou ter o Espírito Santo quando eu falo língua. Eu não vou ter o Espírito Santo somente quando eu me alegro. Eu vou ser cheio do Espírito Santo também no meio da rua. Eu vou expulsar demônio também no meio da rua. Porque o Espírito Santo está em mim. E eu conheço. Isso fala de intimidade, irmão. Olha que coisa linda. O mundo não pode receber, não vê e não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo, irmão. Agora você e eu, que nascemos de novo, Aleluia. que somos salvos em Jesus Cristo, Glória a Deus. devemos conhecer e saber que Ele habita dentro de você. Aleluia. Agora você entendeu isso aqui ou não? Amém. Aí vem um fator complicador. Por isso que a Bíblia diz assim: não coloquei os vossos corpos ou vossos membros para a prostituição. Aleluia. Aí vem outro fator: santificai espírito, alma e o quê? Corpo. Por que corpo? Porque o Espírito Santo está dentro de mim. A Bíblia diz assim: vós sois templo do Espírito Santo. Aleluia. Santificai as vossas vidas. Glória a Deus. Aleluia! Você está entendendo que ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que falar uma língua? Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que pular na igreja? Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que qualquer sentimento emocional que a minha alma pode ter. Eu não estou duvidando aqui, nem criticando, irmão, que nós não podemos pular, que nós não podemos nos alegrar, que nós não podemos gritar, que nós não podemos falar línguas estranhas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o enchimento do Espírito Santo vai mais do que isso. Quer que eu lembre a você uma história linda na Bíblia? Do pregador mais conhecedor da verdade do Evangelho, e um teólogo mais profundo, e o homem mais espiritual que a Bíblia nos revela em todos os tempos dos apóstolos. Sabe quem é ele? Paulo. Paulo foi um homem sem dúvida que conhecia as verdades da palavra de Deus e conhecia as verdades espirituais que Deus deu para ele. Este homem nos encanta, irmãos, e me surpreende que um dia ele foi pregar numa determinada igreja. Eu não vou dar o nome da igreja. Eu não vou dar o nome do membro da igreja que dormiu e caiu da janela. Deve alguém já saber o nome dele. Paulo foi pregar uma certa vez, e este Paulo era um Paulo cheio do Espírito Santo. Amém. Mas para nós, um pregador que prega e o povo cochila, ele é frio. Ele está vazio. Ele não é cheio do Espírito Santo. Pregador bom é quando todo o povo grita.
e sapateia e faz reteté. Ou não é? Amém. É ou não é? É gostoso. E é bom. E eu gosto. E eu dou liberdade. Glória a Deus. Mas nós temos conceito errado como pentecostais. Paulo, no entanto, pregou naquele dia. E ele pregou até a meia-noite. E que me parece, ninguém dava glória a Deus. Está exatamente aqui agora. Um silêncio. Alguém olhava para ele, ele falava a palavra. A palavra estava sendo ministrada, mas ninguém dava glória a Deus. Aleluia. Ninguém pulava, ninguém sapateava. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque uma pessoa cochilou na igreja. Eu duvido uma pessoa cochilar quando o fogo está caindo. Não é possível. Ele está topado esse camarada. Eu duvido uma pessoa que cheia de Deus e o poder. Você pode tentar ir para cá. Alguém cochilar, tem algum problema. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Paulo excedeu o discurso. E o moço do andar, lá no andar, não sei se era o primeiro, o segundo, não sei. Quanto vai andar? Terceiro andar. Obrigado pela sua ajuda teológica. Terceiro andar. O camarada dá um cochilo, mas o cochilo dele foi bom, irmão, foi profundo. Caiu lá, você está rindo? Ele caiu no térreo, irmãos. E o médico que estava lá era um médico, não era um João Ninguém, não era um pé rapado, não era um leigo. Um médico chega para o rapaz, como era o nome dele? Eutico, e toca no pulso dele e diz: está morto. Morreu, camarada. Aí eu disse: olha, ele morreu, como é que você sabe? Eu sou médico. A Bíblia diz que ele era médico. Ele morreu. Paulo estava pregando. Parou a pregação. Alguns irmãos, graças a Deus que ele parou. O povo está todo mundo dormindo. Paulo desce, isso me encanta. Chega lá no térreo e diz assim: ele não está morto. E a outra coisa que me chama a atenção, cooperador Martins e demais irmãos que me ouvem: Paulo não grita o nome de Jesus, Paulo não ora, Paulo não fala, pelo menos a Bíblia não diz isso. Paulo não fala em existência. Se fosse eu, Jesus! Eu pulei, irmão, tô com unção. Paulo não faz nada disso. Paulo diz: não está morto. Alguém olha para lá com o olho, vai lá com o olho e diz: peraí, esse camarada está doido. Está morto, o médico está dizendo que está morto. E Paulo baixa até o defunto, abraça ele e ele recebe vida. Aleluia. Você acha cheio do Espírito Santo? Aleluia. Ele provou na prática, irmãos, do que é ser cheio do Espírito Santo. E ele volta e diz que ele passa quase a metade da madrugada e continuando discussão. Quer ser cheio do Espírito Santo? É porque nós não conhecemos nem entendemos a importância. Você sabia que não dá para fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Você sabia que você sem o Espírito Santo é oco por dentro e por fora? E sem o Espírito Santo ninguém pode servir, adorar, glorificar e continuar na vida cristã. Você sabia disso? Aleluia. Você sabia porque um dos motivos de que uma pessoa não tem perdão de quando blasfema contra o Espírito Santo, entre muitos outros motivos? Primeiro motivo é que Jesus diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem mais salvação, não tem perdão, portanto não tem mais salvação. É o único pecado que não tem mais remissão nem perdão. Mas entre o que Jesus disse que primeiro é, sabe o seguinte, irmãos? Que quando o Espírito de Deus sai da vida de uma pessoa, a pessoa não quer vir mais para a igreja. Perdeu o temor, perdeu a vontade de servir a Deus. A único ser que me leva à presença de Deus, mesmo fraco ou não querendo, diga comigo, é a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Então você não quer fazer mais nada para Deus, e Deus viu que você precisa ser chacoalhado, ou às vezes até fulminado. Aí a terceira pessoa da Trindade, diz a Bíblia, começa a gemer. Aleluia. Com gemidos inexprimíveis diante da presença de Deus. Pai, essa é uma tradução minha aqui. Esta tua filha estava há tantos anos, há tanto dia na tua presença chorando e estava cheio de mim, Senhor. Tenha misericórdia dele. De repente veio um ânimo para você, veio uma alegria do nada. Deus te levanta e você está ali. Esse é o Espírito Santo de Deus. Você não passou por isso, filho. Você não quis desistir da vida cristã? Eu, muitas vezes.
Pastor, o senhor está me escandalizando, mas eu sou homem também como você. Mas é o Espírito Santo que me sustenta. Glória. É o Espírito Santo que te sustenta, irmão. Entenda, pelo amor de Deus, e conheça a importância de ser cheio do Espírito Santo. Você precisa desesperadamente buscar o enchimento do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Sem o Espírito Santo, irmão, não dá para fazer algo. Pode chamar teólogos, pode chamar doutor, pode chamar pessoas capazes, pode ser pessoas formadas na melhor universidade e faculdade desta terra. Irmão, se não for o Espírito Santo, nada acontece. Aleluia. E nós precisamos entender isso, pelo amor de Deus. Irmão, por que tem pessoas tão leigas, tão leiga? Quando começa a sapatear, a poeira levanta. Tem que botar um pouquinho de água, senão a gente fica focado na poeira. Eu gosto de ir para aquele lugar onde tem aquelas irmãzinhas que falam para o modo, para dono, e para riba e para baixo. Mas quando essas irmãs abrem a boca, quando ela levanta a sua voz de oração, na intimidade que ela tem com o Espírito Santo de Deus, naquela casa treme. As pessoas sentem a unção, a graça de Deus como nunca. Porque estas pessoas, irmãos, dependem exclusivamente da pessoa do Espírito Santo. Você precisa entender isso. A outra coisa, esse primeiro ponto que eu quero destacar para você, é que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, vou repetir isso para você, o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode pregar a cidade inteira, e devemos pregar, Jesus disse por todo mundo pregar o Evangelho. Mas quem salva não sou eu, Glória não a é Deus. você. Aleluia. Quem persuade a pessoa não sou eu. Quem transforma a pessoa não sou eu. É o Espírito Santo de Deus que convence. Jesus disse no capítulo 16, versículo 8 de João. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você já notou que não adianta pregar com palavras bonitas, mas se cheio do Espírito Santo, a lágrima vai descer, Aleluia. o pecador vai se arrepender, Glória. as vidas vão se converter, porque quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Entendeu esse primeiro ponto? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Vem comigo. Quando eu conhecer, entender a importância de ser cheio do Espírito Santo. Segundo, como é que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Quando eu não me conformar com essa vidinha vazia. Amém. Amém, né? Ou amém. Ou você está cheio aqui hoje? Está cheio? Amém, glória a Deus. Que todos sejam cheios no nome do Senhor Jesus. Como é que você é cheio do Espírito Santo, pastor? Segundo lugar, quando eu não me conformar com a minha vida vazia. Sua vida está bem, irmão? Não espiritualmente, eu estou falando de monetária. Não estou falando de bancária. Tampouco matrimonial. Deus quer que tudo esteja bem para você, que é bom, e Deus quer que você tenha tudo isso. Mas mais do que isso, e melhor do que isso, é ser cheio do Espírito Santo. Você sabia que os crentes hoje já se conformaram com a vida mesmice e do mesmo jeito? Você já notaram isso? Ou eu estou tendo uma impressão errada? Você já notou que as pessoas, irmãos, estão começando a acomodar-se na fé, de modo que tanto faz ser cheio ou não? Você já notou que as reuniões da igreja primitiva, se você ler Atos dos Apóstolos, a reunião da igreja primitiva, se você observar, as pessoas não foram cheias do Espírito Santo só no capítulo 2, versículo 4 de Atos. Se você for passar para o capítulo 6, aliás, o capítulo 4 já fala de que também as pessoas foram, os discípulos e a igreja foram cheios de novo do Espírito Santo. De que maneira? Vou só citar aqui para você lembrar. No capítulo 3, Paulo, Pedro e João fazem um milagre extraordinário porque estavam cheios do Espírito Santo no templo chamado Formosa. Um aleijado levanta, porque Pedro diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho o Espírito na minha vida. Levanta-te e anda. Claro, irmãos, eu trouxe um celeuma para aquela cidade. Houve uma confusão que começou a dividir os corações. Alguns aceitaram a fé, outros duvidaram da fé. Outros disseram que eles estavam pregando uma doutrina falsa de uma heresia. Chamaram as autoridades. Prenderam Pedro e João no cárcere. Açoitaram os rapazes lá, os dois apóstolos. E foi açoito para cima e para baixo. E os discípulos lá. Depois que açoitaram eles, chamaram eles assim: nós proibimos vocês
que não fale mais acerca deste nome e nem desta religião de vocês. Nós vamos soltar vocês. Aí, mas eles queriam matá-los. Mas um homem chamaram um dos 9 daquele sinédrio e disse assim: irmãos, se esses homens forem de Deus, vocês vão matar ele. E a obra que eles estão falando vai continuar. Aí ele lembra, alguém fez falando de uma seita aí, e depois morreu ele, desapareceu a seita. Se for de Deus, essas coisas vão prosperar. Se não for de Deus, depois que ele morrer, ele vai se acabar. Deixa esses homens ir. Aí de novo chamaram eles à presença do sinédrio, das autoridades, assim: não fale mais acerca deste homem, nem deste nome chamado Jesus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, esse: ouça-me, senhores, se é justo ou convém obedecer a Deus ou a homens, Glória a Deus. não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido acerca de Jesus Cristo Nazareno. Que vocês crucificaram, mas que o Senhor nosso Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E ele hoje vive. Só quem está cheio de Espírito Santo. Se fosse outro dizer: sim, senhor, doutor, eu não vou falar mais não, viu? Eu deixo ir embora para casa. Não, ele não, irmãos. Tudo os senhores. Nós não deixaremos de falar disso. Glória a Deus. Porque nós não fomos chamados para isso. E eu não vou deixar de falar para isso. Aí eles foram para casa. Chegaram em casa, irmãos, eles reuniram a igreja. Ele não foi para casa, para a igreja. Reuniu a igreja e contou tudo o que aconteceu perante do sinédrio. Depois você lê o capítulo 4. Aí eles falaram e oraram a Deus. Mas não oraram reclamando. Não oraram dizendo: Senhor, mata as autoridades, Senhor. Senhor, faz isso. Não. Senhor, eu sofri, Senhor. Não, olha o texto. Eles falaram do nome de Jesus. Eles falaram que persuadiram o Senhor Jesus de crucificado. Está no capítulo 4 de Atos. Aí no versículo 31, depois que fizeram a oração, olha a expressão que me chama linda. Essa expressão 31, diz assim a Bíblia: tendo eles orado. Aleluia. Diga: abalou. Abalou, diga: abalou. Vai abalar. Tremeu. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Agora leia em voz alta, se você está com a sua Bíblia aberta. Vem comigo. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Amém, pelo amor de Deus. Amém. Ou você está conformado com isso? Eu só sou cheio do Espírito Santo, irmão, quando eu parar de me conformar. Deus, eu tenho sede de ti, Deus. Eu quero algo diferente nesta vida. E Deus pode, quer dar para você. Aleluia. Irmãos, me faz lembrar agora de que Jesus ensinou, irmãos, que nós devemos ser insistentes na oração. E ele fala do batismo com o Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção, por favor, desta verdade em Lucas capítulo 11. Abra sua Bíblia, por favor. Permita-me ler a palavra de Deus. Já que você tem pouco tempo de ler na sua casa, mas por favor, abra o oráculo santo que dá vida para o seu coração. É a única palavra que dá vida, que é o pão do céu. Capítulo 11 de Lucas. Eu disse: Deus, hoje eu queria dar uma mensagem light. Uma mensagem de aviãozinho. Se hoje, pastor Deus, eu queria ver a igreja fumegando no fogo e no poder. Aí eu disse: ok, eu vou dar uma mensagem para você. Fala ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Deus, é isso que me faz o meu povo ser cheio do Espírito Aleluia. Capítulo 11, acharam? Amém. Vão comigo com a sua Bíblia, Lucas. Vou repetir. Lucas capítulo 11. Amém. Versículos 5 a 13, diz assim a Bíblia. 11, 5, diz assim: então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem, e a minha casa, e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que ainda que não se levante dar-lhe os pães por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo do que ele necessitar. Amém. Aí olha só a aplicação da palavra que ele está dizendo aqui, versículo 9. Aí ele diz assim: é para nós.
Pedi, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-á. Diga amém. Nós aplicamos esse texto aqui para pedir todas as outras coisas. E também é verdade e funciona. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é para pedir emprego. Não é para pedir portas abertas. Não é para pedir solução de problema. No teu contexto não diz isso aqui. Leia comigo. Não é pedir casamento. Tudo isso você pode pedir e Deus lhe dá. Entenda-me, por favor. Mas o que Jesus está aplicando aqui, acompanhe comigo o versículo 11. Qual pai dentre vós, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Olha o versículo 13, a aplicação da parábola, da insistência, da perseverança em pedir, em insistir. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que ele pediu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Porque eu me conformei, não peço mais, não insisto. Já está dizendo aqui, ensinou aqui do valor da perseverança na oração de ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, foram 10 dias que os discípulos ficaram no cenáculo para a promessa ser cumprida. Aleluia. E não me vai dizer que eles estavam conversando. Se fosse no dia de hoje, os crentes estavam jogando baralho, assistindo televisão, vendo internet. Vai me dizer que ele está na internet. O Espírito Santo está chegando daqui a pouco. Internet aqui, Google. Não era isso não, irmãos. Eles estavam em joelhos. Aleluia. Eles estavam em oração. Eles estavam em clamor. Eles estavam em intercessão. E se brincar, eles estavam também jejuando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nada. 5 dias, 7 dias, nada. 8 dias, nada. 9 dias, nada. No 10º dia, eis que um vento impetuoso começou a soprar. E eles encheu toda a casa onde nós estávamos, e foram vistas línguas como que é partida de fogo, pousando sobre cada um deles. Aí diz o texto, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e começaram a falar em outras línguas. Oh, glória! Está entendendo essa palavra ou não? Irmão, sabe uma coisa? Quem ora para ser cheio do Espírito Santo? Talvez alguns orem. Eu não estou falando para ser batizado, porque se já foi batizado, não se conforme, pelo amor de Deus, não. Irmãos, a Paulo escreve no capítulo 5, versículo 18, enchendo do Espírito. Quem tem que ser cheio do Espírito? Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Se você começar a pegar essa verdade daqui de Paulo, começa a haver confusão. Já Paulo está dizendo assim, seja batizado no Espírito Santo. Diferencia o que é ser cheio e ser batizado no Espírito Santo, querido. Paulo está dizendo assim, enchei-vos. Então a ideia aqui é que eu é que me encho. Porque Jesus já me batizou. Jesus já lhe deu o poder do alto. Agora sou eu, é minha atitude que faz eu ser cheio ou não. Entendeu isso ou não? Amém. Vamos passar para terminar isso aqui? Porque senão nós não vamos terminar. Eu vou terminar agora com esse terceiro ponto aqui. Primeiro, para você ser cheio do Espírito Santo, tem que conhecer e entender a importância de ser cheio do Espírito Santo. Espero que o Espírito Santo revele para você qual é a importância de você conhecer isso. Segundo, para eu ser cheio do Espírito Santo, ou você, eu preciso não me conformar, não me conformar, não aceitar essa vida vazia. Irmão, se hoje um demônio chegar aqui, é capaz de me correr. Ouro nele, né? Ouro nele em nome de Jesus. Eu estou brincando aqui. Irmão, tem igreja por aí afora, eu já vi isso. O demônio entrou na igreja, graças a Deus que o demônio aqui, ele é tão endemoniado que não entra nos crentes, não entra nas pessoas. Ele fica lá, escondidozinho. Lá no Brasil não, aparece demônio. Ah! Aí alguns crentes pentecostais, que ora, que está cheio de Espírito Santo, eles não saem daí, passando nem que seja um dia todo, mas só sai lá quando aquele demônio sai. Ou não é assim? Mas tem lugar aí que o povo corre com ele. É verdade, eu não estou brincando não. Eu estou falando de uma dura, crua realidade que nós estamos vivendo nesses tempos. E pasmos, senhores, de pessoas que dizem que são cheios do Espírito Santo.
Isso é lamentável isso. Isso é ridículo isso. Isso é vergonhoso, irmão. Aleluia. Você já notou, irmãos? Que quando tem algum problema, entre os crentes mesmo, entre nós mesmo. Só entre nós. Não vou contar para ninguém, não vou ficar feio para nós. Minha mãe, por favor, feche os ouvidos. É só para nós aqui. Tapa os ouvidos aí, por favor. Vamos fazer uma coisa só para nós aqui. Quando qualquer crente tem qualquer problema, como é que ele faz? Vamos chamar o pastor? Eu me lembrei agora de uma coisa interessante, que foi interessante, nós estávamos ainda na outra igrejinha, que muitos irmãos aqui não sabem, mas alguns irmãos sabem de uma igrejinha que era que nós começamos, que era uma garagem. Minha mãe conheceu quando a gente estava na garagem, quando ela chegou em 97, querendo me visitar, no frio. Começamos na garagem, alguns irmãos aqui conhecem. E nesse início, de vez em quando se manifestavam alguns demônios no meio da igreja, e pela misericórdia de Deus, a igreja orava e o demônio saía. Aleluia. E um dia eu estava com dois pastores, que hoje não estão conosco aqui, outros foram embora, mas dois pastores, ainda não permitem não citar o nome, que uma pessoa ficou endemoniada. E eu liguei para ele, uma pessoa era presbítera, e um era presbítero e outro era pastor. Eu chamei ele e disse, por favor, irmãos, vá na casa dessa irmã, ou na casa daquela família crente, que ligou para mim que tem uma pessoa que está endemoniada lá, que é a irmã dela, que está começando a se converter. Aí, eles foram para lá. Essa é uma experiência na vida ministerial. Quando ele chegar lá, vai expulsar o demônio. Pastor Nélio, sai, demônio! O demônio disse, não, sai. Sai, não. Você está rindo assim, eu estou falando sério, isso é brincadeira, não aconteceu. Sai, demônio! Não sai! Aí ele, sabe o que o demônio disse? Só saio se o pastor João Luiz vier aqui me expulsar. Olha! Rapaz, e o pior é que o pastor ligou para mim, meu filho. Pastor João Luiz! Isso já era meia-noite. Pastor João Luiz! Eu disse, sim, meu amado. E aí? Ele expulsou o demônio? Eu disse, não. Ele só sai se o senhor vier. Rapaz, deixa de ser besta. Só sai se Jesus expulsa. Só vou para ele passar vergonha, rapaz! Porque se fosse outro pregador, enchia o peito. Rapaz, eu tô com crédito. Eu disse, mas que está o nome do pastor? Eu digo, irmão, pastor, irmão, o demônio é mentiroso. Expulse ele em nome de Jesus. Aí ele vai sair aí. Ele se expulsar e sair no nome do Senhor. Quem expulsa demônio é Jesus, irmão. Se você brincar, você fica fofo. Rapaz, eu tô com poder, hein? Você não tem poder nada, irmão. O seu poder é nada. O poder é do Espírito que habita em você. Ele usa em nome de Jesus. Não se conforme com essa vida vazia. Vai para o seu irmão e diz só no ouvido dele. Ei, não se conforme com essa vida vazia. Vamos ser cheios do Espírito Santo. 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 Eita glória! Aleluia! Aleluia! Eu estou seguindo Deus aqui. Aleluia! Mas por favor, me escute. Eu vou terminar agora. Aleluia. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Primeiro, quando eu conheço e entendo a importância de ser cheio. Terceiro, eu não tenho tempo de me aprofundar mais com isso. Diga. Segundo, quando eu não me conformo. Diga comigo, não me conformo. Não me conformo. Não me conformo com essa vida vazia. Terceiro, e eu termino com isso. Quando eu mantenho uma atitude correta. Olha, a atitude correta. Irmão, para eu ser cheio de Espírito Santo, tem que ter uma maneira, uma atitude para que eu seja cheio na igreja, na minha casa, Aleluia. no meu trabalho, Aleluia. no meio da rua e aonde eu estiver. E é o Espírito Santo para encher de Espírito. Você quer saber disso, desse segredo ou não? Então, por favor, você vai saber se você abrir a sua Bíblia em Efésios 5:18. Se você não aprender isso hoje, meu filho, tem o Espírito Santo tirar toda a casca da sua cabeça. Ô glória! Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Está gostando? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Vamos lá, crente pentecostal. Você vai saber agora como é que você é cheio do Espírito Santo. Continuamente, todos os dias, todo momento. Versículo 18. Vamos lá. Vamos lá, peraí, eu vou ler, você vai acompanhando esse silêncio aí, nós vamos ver algumas verdades aqui, embora que pena que eu não tenho tempo, eu não quero cansar os irmãos, tá? Nós temos um jantar, temos alguma coisa, mas eu quero entregar a palavra de Deus no seu coração, irmãos.
Eu não gosto de cansar o auditório. Eu quero que as pessoas aprendam a palavra, pelo amor de Deus. Quem está cansado aqui? Tem alguns irmãos cansados. Fique em pé, 2 minutinhos, tem alguém cansado. Vamos ficar em pé. Não, por favor, fique 1 segundo em pé. Levanta. Relaxa seu músculo aí. Levanta. Levanta para descansar. Desacorda, irmão. Desacorda, irmão. Acorda aí, rapaz. Desacorda aí, meu amigo. Vamos ouvir a palavra, rapaz. Eu não sei assim, olha pro teu irmão assim, chacoalha ele assim. Irmão, acorda, acorda. Isso, bate nele aí, vai bater nele. Eu tô batendo no Martins. Acorda, rapaz. Olha a irmã de mulher, se bater depois. Agora depois. Descansou, pode sentar agora, Paulo. Parece herético que eu estou fazendo isso aqui, não, irmão. Eu quero que você tenha atenção na palavra. Porque eu sei a palavra que Deus me deu aqui, eu não estou brincando de pregar. E não quero importar de pregar, eu não sou pregador. Tem outros pregadores aqui na minha retaguarda que pregam muito bem, glória a Deus. Eu estou entregando a palavra de Deus no seu coração. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Quando eu mantenho uma atitude correta, além de entender, compreender a importância de ser cheio do Espírito Santo, além de não me conformar com a minha vida vazia, eu preciso manter uma atitude correta todos os dias para ser cheio do Espírito Santo. E Paulo responde isso aqui. Versículo 18 diz assim, capítulo 5 de Efésios 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão ou contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Vamos lá. Chibata de Jeová. Aguenta aí, querido, só um pouquinho mais. Como é que eu mantenho a minha atitude correta? Primeiro, quando eu me reunir com uma pessoa ou com algumas pessoas ou grupo em qualquer lugar da minha vida, no trabalho, no meio da rua, eu preciso manter uma atitude de uma vida de adoração. Aleluia. Você deu pouco, aleluia. Pera aí, você vai entender isso aqui. Você quer ser cheio do Espírito Santo, meu filho? Atitude correta. Qual é a minha atitude correta, pastor? De manter. Primeiro, eu tenho que manter uma vida de adoração. E se equivocam os crentes, se enganam os crentes que só adoram no templo. Você adora em qualquer lugar onde você está. Você já notou que são pessoas que só adoram cantoras, que daqui a pouco vocês vão cantar de novo. Quando pega o microfone? Tem pregador que só fala a língua quando pega o microfone. E manda todo mundo na glória. Você já viu um pregador dando glória quando o outro está pregando? São poucos. Você já notou que as pessoas, algumas aqui não tem, graças a Deus. Amém, aleluia. Você notou que a gente só dá glória para as pessoas que estamos bem com elas? E quando nós estamos ouvindo uma palavra de Deus, às vezes não nos incomoda, não está bem comigo, então eu não vou dar glória. Como se a mensagem fosse dele, não de Deus. Aleluia. Como é que eu mantenho uma vida de adoração, hein? Paulo fala aqui no versículo 19, ouviram? Como é que eu mantenho uma vida de adoração permanente? Fazendo o quê? Falando entre vós, o quê? Diga comigo, salmos, hinos, cantos espirituais, ainda assim, cantando e salmodiando ao Senhor. Aonde, irmão? De boca para fora? E no coração. Irmão, muitas vezes eu já passei por essa experiência e vi muitos irmãos passando naquele trânsito do Brasil. Você como é que é o trânsito hoje aqui, né? E lá em São Paulo, no Brasil, já viu aqueles crentes hoje, quando nós chegamos utilizando, desgraçado, infeliz, sai da frente, e fica estressado no trânsito. Mas você já viu um crente que é cheio de Espírito Santo, salmodiando e cantando ao Senhor do tempo, ele começa a chorar e falar línguas estranhas no trânsito. Começa a se alegrar, porque ele está salmodiando, adorando, louvando a Deus no seu coração. A adoração começa, diga comigo, no coração, e não é na boca, meu filho. Não é na garganta não, é no coração. Ei, olha para mim, uma pergunta só para você que é crente aí, fiel. Quando você se reúne, tem salmo? Tem cantos espirituais? Quando você se reúne, tem, se você salmodeia no Senhor, ou como é que faz a sua reunião entre os irmãos? Ou no telefone? Quando você liga para uma irmã fulano e tal, glória a Jesus, aleluia. É assim que você faz. O Senhor é meu pastor, nada me falta. É assim.
Ô irmã, você viu o vestido daquela irmã? Aí o cara de pau! Aí eu me lembrei agora do Ciro Malafaia. Vem pra igreja e quer ser cheio do Espírito Santo. Falou dos outros o dia todo. Peraí, irmão, eu estou ensinando a você que Paulo está dizendo que a minha atitude correta é no trabalho, Aleluia. no meio da rua, no trânsito e em casa. Ou quando você chega em casa, infeliz desse meu marido. Ou quando você chega num trabalho miserável, mão de vaca do meu patrão, que não aumenta meu salário. É isso que você faz! Você quer ser cheio do Espírito Santo. Ou não dá nada para dar glória agora. Irmão, isso é sério. A vida cheia do Espírito Santo começa no meu coração, lá na minha casa. E quando chega aqui, é só o cumprimento do poder e da glória de Deus. E a glória em nome de Jesus. Eu não vou me aprofundar mais não, viu? Porque tem mais aqui. Vamos lá, outra atitude. Versículo. Eu vou parar no versículo 19 aqui, de gente fazendo assim, se torcendo assim. Ai, eu não quero me machucar. Eu quero pregar a palavra. É impossível uma pessoa que fala mal dos outros o dia todo, que assiste novela pornográfica, vê coisas imundas na internet e na televisão. Aleluia. Você chama o Espírito Santo. Me perdoe, eu estou dando a verdade do Evangelho. Se você não gostou, eu vou continuar falando a verdade da palavra de Deus. Eu não estou aqui para massagear seu ego, não. Eu estou aqui para pregar a palavra que o meu Deus deu para você e para mim. Isso serve primeiro para mim. Segundo, como é que eu sou? Qual é a minha atitude de ser cheio do Espírito Santo? 2. Vamos lá? Versículo 20. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Eu não saí de lá. Eu estou dando a forma de que a igreja, que Paulo está dizendo aqui, encher do Espírito Santo. E ele diz que é a atitude correta de ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá? Versículo 20. Eu acho que tem pouca gente com Bíblia. Não vamos pedir para ler de novo? 1, 2, 3. Dando graças por tudo, nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Você dá graças a Deus por tudo ou por algumas coisas? A Bíblia está dizendo, dando graças a Deus por tudo ao nosso Pai. Aí ele diz assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você dá graças a Deus por tudo ou por alguma coisa? E a Bíblia diz assim, dê graças a Deus por tudo, seja pelas coisas boas, ou seja pelas coisas ruins. Glória a Deus, aleluia. Mas não da boca para fora, mas sim de coração. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos lembrar do texto? Vamos ler não. Deixa aí em Efésios. 8, 28 diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga comigo. Todas as coisas contribuem. Aquelas que eu entendo e aquelas que eu não entendo. Aleluia. Aquelas que eu gosto e aquelas que eu não gosto. Diga comigo, contribui. Diga comigo, contribui. Repita, por favor, contribui. Para o bem. Aqueles que servem a Deus. Como é que está a sua ação de graça? Amém, Você aleluia. sabia que não tem coisa pior na vida do que uma pessoa ingrata? E quantas vezes somos ingratos ao nosso Deus? Porque Deus tem feito muito mais do que eu mereço. E Ele tem feito. E nós só temos murmuração. Aleluia. Perdoe, Jesus. A Bíblia está dizendo, você quer ser cheio do Espírito Santo, segura a atitude. Aleluia. Dê graças a Ele por tudo. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga obrigado, Deus. Obrigado por meu emprego, Deus. Obrigado por esse pratão carrasco, Deus. Obrigado por esse pastor abusado, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Damos graça de coração. Glória a Aí Deus. você quer ser cheio do Espírito Santo. Eu estou ensinando a você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Como é a nossa atitude, irmão, diante das circunstâncias? Reclamar ou agradecer? Dar glória ou murmurar? Eu estou falando com você pela autoridade do Espírito Santo de Deus que está aqui. Aleluia. E a palavra não é minha, é de Deus. Glória a Deus. Eu falei aqui há algum tempo atrás, irmãos, que uma irmã do ciclo de oração, lá no Brasil, da Assembleia de Deus,
Essa irmã orava mais do que todas as irmãs. O joelho dela era um calo com uma bola de limão preto. A mulher orava, mas orava. Aleluia. Mas ela, quando chegava em casa, tinha um marido bêbado, ébrio. Dizia: maldito do meu marido. Desgraçado. Esse marido não me serve para nada, é um atrapalho na minha vida. Se não fosse ele, Deus me usaria muito mais na obra dele. Ô marido infeliz, ô marido que me dá um atrapalho. E era só murmuração. O marido vinha bêbado na casa dela. E todos os dias ela só lançava palavras de maldição e de murmuração sobre o seu marido. Um dia, Deus pega um pastor e ensina a palavra sobre gratidão. E depois Deus dá uma palavra para aquela mulher diretamente dizendo: mulher, hoje Deus quer resolver o teu problema. Começou a chorar. Tu tem orado muito tempo, mas Deus não ouviu a tua oração, porque tu só sabe reclamar e amaldiçoar teu marido. Hoje chega na tua casa, perdoa o teu marido. Aleluia. E abençoa teu marido. Aleluia. E abraça teu marido, porque eu vou dar vitória para você. Glória a Deus. A irmã disse: o diabo falou com o pregador hoje. Não vou fazer isso. Deus não está nesse negócio porque eu sou santa. Eu oro. Eu jejuo. Ah, publicanozinho. Eu sou crente. E eu tenho a sua assim com Jeová. Jeová e eu somos sim. Não é assim que os crentes pensam? Aleluia. Ela chega em casa. O marido vem mais bêbado do que nunca. Vomita a sala toda. Ela, quando vai abrir a boca para amaldiçoar o marido, o Espírito Santo trava para a garganta dela. Aleluia. Ela sente um temor. Glória a E Deus. ela lembra da palavra que o pastor pregou de doutrina na igreja. Aleluia. E o temor cai no coração, ela começa a chorar. Glória a Deus. Ela diz: Deus, eu não sou hipócrita para abençoar meu marido, que eu não quero fazer. E olha, aí tem a fé cristã. Aí tem o princípio de fé, que eu não vou ensinar isso para você. Eu não consigo dar um nó na garganta. O Espírito Santo disse: fale. Abençoe seu marido. Aleluia. Ore pelo seu marido. Glória a Deus. E declare palavras de bênção sobre o seu marido. Aí a rádio começou a descer lá. Irmão, o diabo está agindo, vai muitas pessoas não perdoar maridos e mulheres aqui. E Deus está falando com você. Aleluia. Ela chega assim: oh, eu te amo, eu te abençoo. E começa a saltar a voz. E daqui a pouco eu te abençoo. Tu é uma bênção na minha vida. E daqui a pouco o Espírito Santo toma ela. Ela começa a falar línguas estranhas. Eu te abençoo o cabelo lá. E ela, mas você não está entendendo nada agora. Eu te abençoo, te amo. Você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Não aconteceu nada. Aí lá, movimentou tudo no outro domingo. Ela já estava na igreja. O culto começou. O coral cantou. O poder começou a cair na igreja. Aleluia, Senhor. De repente entra Glória um a homem Deus. sóbrio, vestido, perfumado, e senta no último banco da igreja. Aleluia. E o marido daquela irmã levanta a mão. Diz: pastor! Ninguém sabia quem era ele. Nem o pastor. A igreja cheia, lotada, grande. Eu quero dar um testemunho. E o pastor mandou um obreiro perguntar o que está acontecendo. Ele disse: por favor, eu quero dar um testemunho. O pastor termina o culto, deixa terminar o culto. O pastor deixa chegar no final do culto. E o pastor certamente orou a Deus pela direção de Deus. Mas o pastor faz o convite. Aquele homem vem de joelho, dobra-se o joelho e aceita Jesus como Salvador. Glória a Deus. A mulher fica Aleluia. espantada. A mulher está lá, começa a ficar espantada. Aí quando ele se levanta e diz: pastor, permita-me dar um testemunho. Aí o pastor disse: tá bom. Aí pegou o microfone, entregou o microfone na mão dele assim, segurou o microfone, né? Porque ele sabe quem vai sair, uma pessoa não crente. Conversando agora. Ela disse: senhoras e senhores, ele sabia falar direito. Há 45 anos da minha vida, eu só ouvi a palavra de maldição. Minha mãe me rejeitou no ventre da barriga dela. Quando eu era adolescente, minha mãe dizia que eu ia ser um vagabundo. Uma pessoa que não prestava para a sociedade. Cresci ouvindo palavra de maldição. Me casei. A minha mulher passou 10, 15 a 20 anos da minha vida casado, só dizendo que eu era maldito. E eu era maldito mesmo, embriagado, bêbado. Há uma semana atrás, a minha mulher, pela primeira vez durante esses anos de vida, que eu não ouvi de ninguém, eu estava bêbado.
Mas eu ouvi uma voz que dizia: eu te abençoo. Tu és uma bênção. Deus te ama. Quer salvar a tua vida. E hoje eu sou crente em Jesus Cristo. E essa é Deus abençoa, irmão. Abençoa. Dá uma palavra de gratidão. Para de reclamar. Você quer ser cheio de Espírito Santo? Aprenda a ter uma palavra de adoração, de gratidão a Deus. É verdade? Você se reúne, você dá graças a Deus. A minha igreja está vazia. É culpa de quem? Dos crentes que estão evangelizando, pregando o evangelho. O meu pastor é um carrasco para você obedecer. Porque senão você fica indomável. Não é, ou não é verdade isso, irmão? O pastor aqui tem calça tecido nas calças aqui e não tem medo de falar a verdade não, irmão. Porque eu fui enviado por Deus para esse lugar e Deus cuida de mim como cuida de você. Aleluia! Eu não vou deixar de pregar a palavra. Amém? Amém. Tá boa a palavra, hein? Amém. Estou falando que você é cheio de Espírito Santo, irmão. Eu vou estar estudando, tem gente com a casinha semana. O senhor está falando tudo isso. O senhor quer que eu fale o quê? Jesus é bom. Pergunta ao seu irmão: você quer ser cheio do Espírito Santo? É mesmo? Terceira atitude, eu termino que Paulo prega aqui. Terceira atitude. Aleluia. Eu pensei que era fácil ser cheio do Espírito Santo, essa fazendo uma línguazinha lá e pular. Ah, é? Tem atitude, irmãos. Do dia a dia. Eita, Jesus. Que isso caracteriza que eu sou. Não? Glória Olha o a próprio no versículo, está no capítulo 5 ainda de Efésios. Olha o que Paulo diz no versículo 21. 21. Sujeitando-vos. Sujeitando-vos. Eu acho que eu estou lendo errado aqui, eu acho que eu estou com uma pista meio coisada aqui. Sujeitando-vos às autoridades. Aleluia. Sujeitando ao meu pastor, ao presidente. O que a Bíblia está dizendo aqui, irmão? Agora que me espanta isso aqui. Como eu não vi? Sujeitando-vos uns aos outros. Aí dá uma vírgulazinha assim: no temor de Cristo. Aleluia. Peraí, vamos entender isso aqui? Eu não entendi nada. Aí eu fui orar. E pastor, Deus, se o senhor me dissesse que eu tenho que sujeitar uma autoridade, até entendo, porque toda autoridade é conhecida por Deus. Se o senhor dissesse que eu tenho que sujeitar-se ao pastor, eu entendo que a Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, submeter-se a ele. Ok. Se o senhor disser que eu tenho que me submeter a uma autoridade militar, civil, ou eclesiástica, eu vou entender. Mas eu não estou entendendo que eu tenho que sujeitar uns aos outros. Que é isso, Deus? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu tenho de olhar para o meu irmão como superior a mim. Amém. É assim que nós fazemos. É mais do que ser uma autoridade. Irmão, às vezes nós sujeitamos uma autoridade com medo de maldição. Ou não é? Se eu não sou obedecer o pastor, você é maldito. Você não está sujeitando com o coração, mas com medo de receber a retaliação de Jeová. Ou não é? Às vezes nós submetemos a um policial, ou você passa no final vermelho, ou quando a sirene da polícia soa, você vai, corre, vai embora. É? Ou você para? Você para por quê? Porque você gosta de parar? Porque você acha engraçado falar com o policial. É verdade. Você está sem carteira, assim. O pastor Joel ligou para mim hoje e disse o seguinte: que tinha um pastor dele da igreja dele que está sem carteira, aliás, carteira vencida, sem documento, com estado de deportação. Aí o policial para ele hoje. Aí o pastor disse: rapaz, eu ia ligar para você, mas caiu a ligação, porque eu fui correndo para atender um pastor do ministério, que o policial parou ele. Ah, foi? Isso aí ele contou a história. E parou ele. Aí o policial disse: olha, você está com a carteira vencida, eu vou levar a carteira. E você está com estado de deportação, mas eu vou levar a carteira. E você vai embora. Faz de conta que eu não vi nada disso. Só vou levar a sua carteira. Sabe o que o pastor fez? Começou a querer discutir com o policial. Não, mas eu quero a minha carteira. Ele disse: você não está entendendo, rapaz. Você vai embora. Eu vou deixar para o seu carro ir. Eu só vou levar a sua carteira que tá... O cara: não, mas é minha carteira. O pastor Jorge disse: rapaz, para com isso, rapaz. Você está indo embora. Deus está te abençoando. E você está reclamando. Obrigado, policial.
isso, eu quero. Aí foi que depois que a ficha caiu, me perdoe, ele foi embora. Rapaz, precisa dele, vai embora, pelo amor de Deus. Deus está usando a mula e tu não está entendendo, rapaz. Aleluia! Glória a Deus! Tem crente assim. Porque não se sujeita a ninguém, irmão. É o nobre, é o nariz empinado, é o soberbo, que quando olha para alguém já olha de cima para baixo. E a Bíblia ensina de olhar de baixo para cima. Amém. Não respeita ninguém. Porque se respeitasse, não falava mal do seu irmão. Amém. Não criticava seu irmão. Não traria palavras, ou citaria palavras com sentidos variados. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Submeta-se uns aos outros. Aleluia! Olha para o seu irmão e entenda que ele tem o mesmo Espírito que você tem. O mesmo Senhor que você tem. Você não é melhor do que o teu irmão. Você é igual ao teu irmão. O teu irmão faz acepção de pessoa. Você entendeu isso aqui, irmão? Vou parar, viu? As horas passaram. Tem mais, eu tenho mensagem aqui. Mas eu vou parar porque eu entendo que você já entendeu o que o Espírito Santo está falando. Aleluia! Aleluia! É diferente do Espírito Santo. Amém. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Número 1, quando eu conheço, entendo a importância de ser cheio do Espírito Santo. Número 2, quando eu não me conformo com a minha vida vazia. Número 3, quando eu tomo atitudes corretas todos os dias para ser cheio do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Cantora, vem cantar o hino aqui, irmã Vanusa, no nome do Senhor Jesus. Enquanto nós vamos lavar as mãos para dar a Santa Ceia.